Fala, meu povo brasileiro. Vamos falar um pouco sobre o primeiro debate desse segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Já de início começo dizendo: a anta da Dilma realmente tinha razão quando dizia: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. E esse todo mundo somos nós, povo brasileiro. E não precisa ser muito esperto para saber disso, porque eles mesmos já mostraram isso em seus governos. Estamos já vivendo as consequências agora. E o problema é que pode piorar muito ainda. Só ver o exemplo da Venezuela. Durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. Você era deputado e você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente? Fala a verdade. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus colegas do PT, do PCdoB, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso nesse país. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Mas eu acho, Ciro Gomes, que seria uma opção. Se ele seguir o discurso dele, seria uma excelente opção. Eu até confesso para você, publicamente aqui, eu acho que muita gente não vai gostar de mim, mas eu votei no Ciro Gomes, presidente da República. Que eu votava assim, o PT votava comigo, eu votava com o PT, o nosso voto era muito, 90% parecido dentro da Câmara. Ai, que então, socialista. Basicamente, a tônica do PT, a tônica do PT, opção, bem como... Você votou em quem, Bolsonaro? Eu nunca votei no PT. Inclusive, confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula. Nunca votei no PT. E para todos, ser progressista é defender a família e os bons costumes, valores primordiais para um futuro próspero e sem a divisão da sociedade pela opção sexual. Ser progressista é defender a família e os bons costumes. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo que ela é acusada, é fato verdadeiro. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Para os aposentados, deixou um fio de esperança ao afirmar que ainda está estudando se vai vetar o aumento de 7,7%. Será que um assaltozinho na rua que ele mora não é melhor, não é imprescindível? Então, isso eu quero estabelecer com os prefeitos. Ou seja, os prefeitos vão participar ativamente. Na imagem, 4 homens fortemente armados descem de uma caminhonete. É o início do ataque a 2 agências bancárias em Nova Bandeirantes. Nós precisamos, então, discutir
como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro? Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna? Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei é que eu estou voltando a concorrer a uma eleição presidencial, porque eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser ficar analfabeta, porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Não, ei. E quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Não é fácil, a gente demorava 90 dias para matar um franguinho, hoje mata com 35 dias. Demorava 48 meses para matar um boi, hoje você mata com 15 meses, 18 meses. E eu ainda estou prometendo que o povo vai comer picanha? Um dia vai ter que ter. Houve corrupção na Petrobras, porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei candidatos. sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Fica aí, Lula. É? Lula, se respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser ministro da Defesa e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você Pare mente de mentir. descaradamente? Eu estou falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me Porque é acompanham, mentira. os seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa, não sei mentir, Bolsonaro. Como recuperar esses alunos que estão atrasados? Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós precisamos recuperar. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos a responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi do teu governo, Lula. E Dilma. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequentem o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Nós somos cristãos em 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim à propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito
a legítima defesa. Eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Aqui um pouco de contexto. Dados da plataforma Our World in Data da Universidade de Oxford mostram que quase 5 milhões de pessoas de 43 países tinham sido vacinadas até dezembro de 2020 em lugares como México, Costa Rica, Chile e países da União Europeia. Ou seja, havia sim vacina em 2020. A vacinação no Brasil começou em 17 de janeiro de 2021. E aí entra uma questão política em um tema de saúde pública. A Coronavac chegou ao Brasil por meio de uma negociação entre o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, e o governo chinês. Na época, Bolsonaro chegou a dizer que não compraria o que chamava de vacina chinesa do Dória, uma referência ao então governador paulista João Dória. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, tá? Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O vírus é igual uma chuva, vem, você vai se molhar. Você não vai morrer afogado, tá? Em alguns casos, lamentavelmente, haverá afogamento. É aquelas pessoas que não é porque tem mais de 60 anos, é porque tem um problema a mais. O próprio general Heleno tem 75 anos, foi acometido do vírus, deu positivo, ele ficou em quarentena, todos os dias fazia bicicleta na tua casa. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. Mais de 300 mortes.
Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Nosso querido marqueteiro da Globo, Mandetta, disse que a vacina poderia ter começado no Brasil em novembro. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Para tomar o quê? Se não tem nenhum remédio comprovadamente científico. Para ser entubado. Esse é o protocolo do Mandetta. E canalha é aquele que critica a cloroquina, a ivermectina e não apresenta uma alternativa. Esse é um canalha. Esse é um canalha. Eu não posso falar outra coisa de quem age dessa maneira. Descobriu-se que os programas assistenciais dela receberiam repasses indevidos de um orçamento que deveria ser usado para combater a pandemia. Foi diante dessas perguntas que Bolsonaro disse: quem pergunta coisas assim merece uma banana. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Presidente. Então tem certos números que temos que levar em conta. E aí é o melhor estilo Bolsonaro, depois ele disse que não disse. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Máscara é coisa de viado. Infelizmente não existe um registro em vídeo ou em áudio de Bolsonaro dizendo isso. Ou talvez, felizmente, não exista um registro. O melhor que a gente tem é um relato na coluna de Mônica Bergamo, na Folha. Ela escreve: os relatos de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro depois da explosão da epidemia de Covid-19 no Brasil descrevem momentos de tensão. O presidente se recusava a usar máscara, o que induzia convidados a seguir o exemplo. Fazia questão de se aproximar para cumprimentar com um aperto de mão. Embora não exista registro em vídeo ou áudio disso, há boas razões para acreditar que é verdade. Afinal de contas, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que Bolsonaro provocou uma aglomeração e aí arrancou a máscara. O governo bem que poderia ter feito alguma coisa para garantir a comida no prato do brasileiro, só que não. Aí os preços subiram, principalmente o do arroz. Bolsonaro culpou os gordos. Você aumentou um pouquinho de peso esse ano? Sim. Também. Quem aumentou de peso esse ano aí? Esse magrelo? Aqui só tem um magrelo, não? Alguém aumentou de peso aqui? Olha lá, o barrigudo enorme lá, com o cabelo do Grêmio, barrigaço. Parece um baiacu ali, ó. Aumentou também? O pessoal ficou em casa com a tendência é ficar comendo mais. Da geladeira, obviamente. É comendo mais. Comeu mais, aumentou o consumo, o mercado está preparado para aquilo, aumentou a demanda, aumenta o preço. A maior esperança que a humanidade tem de vencer a pandemia está nas vacinas. Por razões políticas, Bolsonaro boicota a vacinação. E a frase a seguir é que melhor representa essa intenção dele. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? O que parece é que ele ia dizer chimpanzé, talvez tenha se refreado por perceber que poderia soar racista. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali.
2020 foi o ano mais tenebroso de nossas vidas. Se você sentiu raiva dessas frases hediondas que você ouviu, se você teve medo de perder alguém, se você se deprimiu por ficar trancado e isolado, se você chorou, isso não faz de você um maricas. Isso só significa que você não é um psicopata, porque tem mesmo que ser um psicopata para não sentir nada numa situação dessas. Foi difícil, mas faltam poucos dias para você ter a certeza de que sobreviveu a 2020. Aí então vai ser a sua vez de dizer: acabou, porra! Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem tomar vacina vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada, você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro, você não respeitou o Butantan, você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência nesse país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Bolsonaro fez uma referência a uma frase dita por Lula em maio de 2020. O ex-presidente disse, entre aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. É visível, o povo brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha, era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia. O Mandetta foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha, brincava de não tomar vacina, colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ou seja, numa atitude que afrontava, sabe, a fé do povo brasileiro, que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse a quantidade de mortes que houve. Isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro trouxe à tona uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro proibiu o PT de usar em sua campanha um vídeo em que Bolsonaro descreve um episódio com adolescentes venezuelanas de 14 anos no Distrito Federal. No fim de semana, esse vídeo viralizou. A fala do presidente causou forte reação por alguns motivos. Por exemplo, o presidente aparece dizendo que, entre aspas, pintou um clima ao passar pelas meninas que ele próprio descreveu como adolescentes bonitinhas e arrumadinhas. Depois deu a entender que elas estavam se prostituindo. No debate, ele não comentou a frase polêmica, apenas mencionou a decisão do TSE. Olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade.
e vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei e eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, Josias, fala que eu comprei com o orçamento secreto, eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento, o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento já está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Quando o presidente, então, propunha 200, a Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na média, o desmatamento caiu cerca de 60% no governo Lula de 2003 a 2010. O ex-presidente deixou o governo em 2010, tendo atingido uma mínima histórica de desmatamento de 7 mil quilômetros quadrados. Havia críticas, no entanto, de que a política de desenvolvimento do governo do PT nem sempre priorizava a preservação. No governo Bolsonaro, o quadro foi bastante diferente. Ele não começou com uma base tão alta de desmatamento como Lula, mas o que se viu foi uma tendência de aumento no desmatamento, que cresceu 73% durante os últimos 4 anos. Você só consegue manter em pé as suas mentiras se você botar um plano de governo teu, que todo mundo já sabe. Controle da mídia. Você fala o tempo todo que quer controlar a mídia, que vai controlar a mídia. Ou seja, somente assim, Lula, para suas mentiras permanecerem em pé. E contudo podemos concluir que de ambas as partes existe muita mentira, enganação, escândalos, vitimização, cinismo, corrupção com esquemas bilionários para desviar dinheiro público. Para resumir. Isso. São os 6 e pouco de aposentadoria, mais os 20 que a minha mulher recebia, que passou para 30, mas ela não recebeu nem o de 30 porque morreu antes. Mais ou menos, então 26 mil, é isso? Não, pode dar 30 mil. 30 mil reais mensais. Tem mais porque tem doação para meus filhos. É porque eu não tenho... Não, mas o senhor, pessoalmente, só quero saber isso. Eu poderia chegar a quanto? 50 mil? Tá, 50 mil reais mensais. Eu não sei, eu tô tentando chutar aqui, doutor. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia, pobre, sabe, é utilizado como se fosse papel higiênico. Ah, tem uma baita de uma utilidade na época da eleição, mas depois joga eles fora, esquece. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Para ser o que na sociedade? Vai ser nada. Tem meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. A garotada que vai à escola pública, a sua maioria, vai muito mais atrás da merenda escolar do que do conhecimento. Que, infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro de nosso país. Essa massa, estimulada e condenada a ficar na ociosidade, estimula a natalidade inconsequente e irresponsável. Ou seja, estimula o pobre a ter mais filho. É mais gente ignorante com o título eleitor na mão para votar no 13. Vai todo mundo perder.